Bom dia, turma do quarto ano. Estamos nós aqui mais uma quinta-feira, não é? É sim para nossa aula de quê? De história. Desde já agradecer a você que mandou a tarefa para mim, que postou na plataforma. Muito obrigada de coração. Ao pai que está acompanhando, a mãe, o responsável por você que está acompanhando. Você que não está esquecendo o nosso compromisso, né? Porque esse nosso compromisso é o quê? Diário. Todo dia nós temos esse compromisso, né? Fazer as atividades, aprender novas coisas, assistir vídeo aula, que é muito importante, né? Participar do nosso plantão lá no Meet, que é dia de segunda-feira. Na verdade, essa semana não teve por causa do feriado, mas a semana que vem a gente vai estar junto na segunda-feira, né, para tirar suas dúvidas, realizar atividades junto. É tão bacana, não é? Então, conto com vocês, espero por vocês. E hoje nós vamos dar início à nossa aula de história, fazendo a nossa correção de semana passada. Que semana passada a gente falou, né, da questão do problema da seca, do êxodo rural, né, por que acontece tanto esse êxodo rural, essa saída de pessoas de um lugar para outro, o que elas procuram, né, por que elas saem de um lugar para outro. Então a gente falou sobre isso. E a gente vai fazer a atividade da página 263 e 264, para fazer a nossa correção, tá bom? A nossa página 263 diz o seguinte, ó. O mapa a seguir representa alguns fluxos migratórios ocorridos no Brasil. Observe-o e depois pinte as legendas de acordo com cada fluxo migratório indicado no mapa. Então você está vendo aí que nós temos setinhas o quê? Verde, azul, lilás, vermelho. Certo? Nós temos essas quatro cores. Verde, azul, lilás e vermelho. Então a gente vai pintar cada indicação aí de uma cor, certo? Onde diz assim: milhares de pessoas que viviam no Nordeste se deslocaram para a região Sudeste em busca de oportunidades de emprego, principalmente na indústria, no comércio e na construção civil. Qual é a corzinha aí? Vermelho. Pessoas que viviam na região sul deslocaram-se para estados do centro-oeste e norte do Brasil, em busca de terras e de melhores condições de vida. Que cor é? Verde. Entre o final do século XIX e início do século XX, houve uma grande imigração de pessoas do Nordeste para a região amazônica, para trabalhar na estação do látex, que cor é? Azul. A construção de Brasília na década de 1950 atraiu milhares de trabalhadores do Nordeste. Qual é a cor? Roxo, certo? Então vai ficar vermelho, verde, azul e roxo. Essas cores, vermelho, verde, azul e roxo, tá bom? Então não esqueça essa sequência. Vamos lá para a página 264, a gente vai fazer a correspondência. A gente vai ligar. Ligue as frases que melhor se complementam. Bom, chamamos de êxodo rural o deslocamento de um grande número de pessoas do campo para as cidades. A utilização de máquinas das lavouras contribuiu para que muitos camponeses abandonassem o campo. E muitos camponeses migraram para as cidades em busca de emprego. Certo? Então vai ficar assim, nós temos 3 quadrinhos aqui, ó. 1, 2, 3. De novo. 1, 2, 3. Aí você liga esse para cá, esse para cá e esse para cá. Fica desse jeito aí, tá bom? Nessa 264 aqui, você poderia fazer uma entrevista, né, caso você conhecesse alguém, né, que pudesse responder essa entrevista aí, você faria, tá bom? Uma pessoa que tenha migrado para outro município, onde você vive,
certo? Então você colocaria aí essas observações. Na página 265 a gente tem aqui relembrando esse capítulo, né? O que a gente viu nesse capítulo. As pessoas que se mudam para outra região são chamadas de imigrantes. A descoberta das drogas do sertão atraiu muitas pessoas para a região amazônica. Os bandeirantes foram importantes para a exploração do interior do Brasil, mas também foram responsáveis pela captura e morte de milhares de indígenas. A exploração de metais preciosos atraiu grande fluxo de pessoas para a chamada região das Minas. O auge da exploração do látex no Brasil ocorreu entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX e ficou conhecida como o ciclo da borracha. E o deslocamento de um grande número de pessoas do campo para a cidade é chamado de quê? Êxodo rural. E hoje nós vamos começar um novo capítulo, né? Que é o quê? Os imigrantes no Brasil. A gente falou no capítulo anterior de imigrantes, né? Vocês lembram? E agora nesse capítulo a gente vai falar de imigrantes, ó. Você vê essa imagem, como é bacana, né? Quando diz assim, ó, entre os anos de 1870 e 1930, calcula-se que cerca de 4 milhões de imigrantes chegaram ao Brasil. A vinda dessas pessoas alterou diversos aspectos da vida cotidiana da população brasileira e ampliou ainda mais a diversidade cultural do nosso país, ó. Quando a gente observa aqui, né, a gente vê aqui, ó, as roupas, como é as roupas desse casal aqui, né? Você vê que são coloridas, diferente da que a gente conhece aqui no nosso Brasil, né? Na sua opinião, por que eles estão vestidos dessa maneira? Porque eles vão apresentar uma dança? Porque eles fazem parte de outro país? O que você sabe sobre os imigrantes que vieram morar aqui no Brasil? O que é que você sabe? Você conhece alguma história de algum imigrante que veio morar aqui no Brasil? Que década eles vieram? Por que eles vieram? Tá bom? Então aqui na nossa página 168, a gente vai falar sobre a vinda dos imigrantes. Né? Que consequências teve essa vinda dos imigrantes para nós? Né? Aqui do Brasil, se foi bom, se foi ruim, o que a gente aprendeu, o que eles aprenderam, né, com a gente. A gente vai ver isso agora. Ó. Observa as crianças a seguir. Nós temos aqui a imagem das crianças. Ó. Um adolescente, uma criança descendente de japonês, aliás, uma criança descendente de libaneses e uma criança descendente de alemães. Diferentes, né? Ó. Você observa pela fisionomia que eles são bastante diferentes, né? Ó. Você já reparou que no Brasil existem pessoas de descendentes de diferentes povos? Quando você observa assim ao seu redor, se você está no meio da rua, né? Você vai ao centro, você vai ao shopping, quando você ia ao shopping, quando você ia a alguma loja, algum canto que era movimentado, quando você ia nesse período da pandemia. Você observava que existem pessoas diferentes na rua, né? Pessoas mais escuras, pessoas mais claras, pessoas de olhos puxados, pessoas bem loiras, pessoas diferentes, né? Veja as imagens acima, que foi essa que eu mostrei para vocês. As crianças retratadas são muito diferentes umas das outras, não é mesmo? Quando você observa essa imagem aqui de novo, essas crianças são diferentes umas das outras, não é? Né ou não é? Muito, né? Isso acontece porque os seus ancestrais têm diferentes origens. Os avós, bisavós dessas crianças, por exemplo, deixaram o país onde viviam e migraram para o Brasil, trazendo consigo o quê? Os seus costumes e tradições. Vamos saber mais sobre os imigrantes que vieram no Brasil? Vamos saber agora, né? Sobre esses imigrantes que vieram para cá no Brasil. O que foi que aconteceu? Ó. No início do século XIX, muitos imigrantes se mudaram para o Brasil, principalmente em busca de melhores condições de vida. Então, eles vinham de lá do país dele para cá no Brasil para ver se as condições de vida melhorariam, né? Grande parte deles foi viver no sul do país, ocupando terras ainda pouco povoadas. Na segunda metade do século, a vinda dos imigrantes aumentou por causa das novas oportunidades de trabalho no campo e nas cidades. Nessa pintura que a gente tem aqui,
Os emigrantes, né, a pintura do Ângelo, a obra retrata italianos que aguardam no porto o embarque para o Brasil. Então a gente vê aqui, ó, que são muitos imigrantes, né, que eles ficavam esperando, né, lá no porto para poder vir para cá, para o Brasil. Em 1850, o tráfico de pessoas, olha só, o tráfico de pessoas escravizadas da África foi proibido no Brasil, certo? Não podia mais trazer pessoas escravizadas lá da África para cá, para o Brasil. Mas mesmo assim, certo? Mas mesmo assim, ó, com a proibição do tráfico das pessoas escravizadas, a mão de obra escrava continuou sendo utilizada por muitos fazendeiros. Né? Não podia trazer mais de lá para cá, mas a mão de obra escrava aqui, né? Eles ainda continuavam sendo utilizados por alguns fazendeiros daquela época. Isso gerou uma falta de mão de obra, que comprometeu os lucros dos grandes proprietários das terras. Os grandes proprietários das terras eram os mais interessados em trazer pessoas da África para cá. Para quê? Para trabalhar para eles, não é? Feito escravos. Então, para eles, quando foi esse tráfico de pessoas foi proibido, para eles foi um impacto, né? Foi um impacto. Assim, com o apoio do governo brasileiro, muitos fazendeiros passaram a estimular a vinda de estrangeiros para trabalharem principalmente na produção cafeeira. Para estimular a vinda dos imigrantes, foram feitas propagandas em vários países, como que é Itália, Alemanha, Espanha e Japão. Eles precisavam de uma propaganda muito bem feita, muito bonita para poder atrair esse povo para cá. O cartaz abaixo, por exemplo, foi distribuído no Japão. Ó, a gente tem esse cartaz aqui, né? Distribuído no Japão. A maioria das propagandas mostrava o Brasil como um lugar onde os imigrantes poderiam ter uma vida melhor. Então, se na propaganda tinha isso, mostrando que o Brasil, aqui no Brasil, a oportunidade de trabalho, de vida melhor, ele conseguiria, então, ó, viam todos, né? Eles não pensavam duas vezes, porque se lá não tinha emprego, lá não tinha condições de vida boa, eles vinham para cá, para o Brasil. Elas apresentavam a possibilidade de os imigrantes terem seus próprios lotes de terras, onde poderiam trabalhar e enriquecer. Quem é que não quer ter a sua própria terra? Para poder trabalhar e para poder ficar rico, né? Então, para eles, naquele momento, isso daí caiu, ó, perfeitamente, porque eles queriam melhorar de vida. Então, melhorando de vida, conseguindo terra, trabalhando seu próprio negócio e enriquecendo, fechou com chave de ouro, né? Então, eles vinham, eram atraídos por essas propagandas. Mas a situação real não era bem assim. Na propaganda era uma coisa, na realidade era outra completamente diferente, certo? Completamente diferente. Quando chegaram no Brasil, muitos imigrantes eram obrigados a trabalhar para os grandes fazendeiros nos cafezais para pagarem suas despesas, como alimentação e moradia. Ou seja, eles trabalhavam porque eles ficavam lá nas terras dos fazendeiros, mas os fazendeiros davam moradia, os fazendeiros davam alimentação. Como os fazendeiros não tinham nada de interesseiros, espertinhos, para dizer o contrário, eles faziam com que eles trabalhassem para eles, obrigados para poder pagar alimentação e para poder pagar moradia. Como é que eles iam conseguir enriquecer? Como é que eles iam conseguir trabalhar para ter a própria terra deles? Nunca, né? Nunca, porque todo dia eles se alimentavam, todo dia eles precisariam de casa para poder dormir. Então, os fazendeiros se aproveitavam disso e pegavam eles para poder trabalhar para eles, certo? Então, a propaganda, ó, totalmente diferente daquilo que eles mostravam, certo? A realidade, totalmente diferente daquilo que estava na propaganda. E os cafezais, olha só. Nessa imagem aqui, aliás, nessa imagem aqui que ele coloca a pessoa no Japão, ó, certo? Ele mostra aí, ó, uma pessoa de origem japonesa segurando sua família, presta atenção que ele está aí no braço, a família dele, ó, um instrumento de trabalho na mão esquerda e apontando para o mapa do Brasil com a mão direita, né? Que era para onde ele iria se mudar para a família, é para onde ele iria para lá para ter condições de vida melhor.
E qual a mensagem que esse cartaz aqui pode trazer? Né? A mensagem pode passar que no Brasil o japonês teria oportunidade de trabalho o quê? Melhor, estimulando a imigração para o nosso país. Com esse cartaz aí, quando os japoneses viam, os japoneses entendiam que lá no Brasil, sim, lá eu vou conseguir ter uma vida melhor, minha família vai viver bem, eu vou trabalhar, vou conseguir enriquecer, vou conseguir ter terras, certo? Os cafezais, ó. O café começou a ser cultivado no Brasil no século XVIII, na região norte. Porém, foi no Sudeste que esse produto teve um melhor desenvolvimento. No século XIX, ocorreu uma grande expansão da produção cafeeira no Brasil. E aos poucos os cafezais foram avançando, principalmente na região oeste do estado de São Paulo. Nessa época, o café produzido no Brasil passou a ser vendido também para outros países, tornando-se o principal produto da economia brasileira, certo? Aqui na nossa página 270, eles vão falar da viagem ao Brasil, certo? Que viagem foi essa ao Brasil que foi feita? Ó, na viagem ao Brasil, a maioria dos imigrantes, olha só, era acomodada em pequenas instalações nos navios que eram desconfortáveis e com pouca higiene. Quando eles viam lá dos países deles para cá, quando eles viam um navio, todos no mesmo local. Não tinha higienização, não tinha espaço, tudo no mesmo canto. Imagine aí, um navio, todos no mesmo canto, todos perto do outro, todos sem condições de higiene boa, não tinha tanto para fazer xixi, não tinha tanto para fazer suas necessidades, não tinha alimentação saudável, certo? A viagem era feita em grandes navios, a vapor, e demorava cerca de um mês. Imagina aí, todo mês, durante um mês, todas essas pessoas acomodadas no mesmo local, no mesmo canto para poder chegar aqui até aqui o Brasil. Tinha muitos que já chegavam o quê? Doentes, né? Lei a seguir, o poema do imigrante croatã Ivan Dom Bosco sobre sua vinda para o Brasil em 1925. Olha só. Chegou o dia da nossa partida. Vamos deixar a pátria querida. Tanta tristeza foi aquela data, vamos embora para outra morada, né? Então isso aí foi uma citação dele, que ele fez ao sair do país dele, que querendo ou não, é um impacto para a pessoa que está saindo do seu país, vai deixar sua cultura, sua tradição, né, seus costumes, que era acostumado a fazer, para ir para outro país. Aqui vai se adequar. Claro, evidentemente não vai esquecer seus costumes, suas culturas, mas vai se adequar ao país de origem que está vivendo, certo? Imigração e emigração. Ó, imigração e emigração. Você sabe qual é a diferença? Tem gente que se confunde. Ó, a saída de alguém de seu país de origem para morar em outro país é chamado de quê? Emigração. Já a chegada dessa pessoa no país de destino é chamada de quê? Imigração. Então, quando a pessoa sai do seu país de origem para ir morar em outro país, é emigrante. Emigração. Eu saio daqui do país e vou para a Itália. Emigração. Certo? Já a chegada dessa pessoa no país de destino é chamada de imigração. Quando eu chego lá, é imigração. Eu sou imigrante. Certo? Quando eu saio do meu país para ir para a Itália, eu estou fazendo imigração. Quando eu chego lá, é uma imigração. Certo? E aqui na nossa página, né, ó, na nossa página 270, a gente vê aqui a imagem, né, que ele fez, ó, o navio imigrante, mostra a situação dos imigrantes durante a viagem ao Brasil. Olha só, meu povo, como era muita gente. Uns em cima do outro, deitado, dormindo, né? Como foi, de acordo com esse poema aqui, como foi que o Ivan se sentiu ao deixar o país dele? Né? Ele sentiu o quê? Ele triste, né, com a partida. Quis ir atrás de condições melhores, mas ao mesmo tempo ele estava triste porque estava deixando o seu país. Certo? De acordo com a imagem, quais eram as condições de viagem desses imigrantes aqui? Aí você vê o quê? Muitas pessoas amontoadas, né?
pequenos espaços, sem condições de conforto ou de higiene, né? O que já tinha sido dito aí no texto, né? E você em casa, você vai fazer a página 271. Essa parte aqui da entrevista, né? Da pesquisa, você vai fazer essa página 271. Você vai saber mais sobre imigrantes que vieram ao Brasil. Você vai fazer, né, individual e vai descobrir uma pessoa que seja descendente de imigrantes para poder ser entrevistado, certo? Se caso você não conhecer, não tem problema, tá bom? Você não faz. Isso aqui você faz se você conhecer, se você descobrir, você responde faz essas perguntas à pessoa e responde, certo? E na próxima aula a gente vai estar aqui todo mundo junto de novo, tá bom? Então, ó, meu abraço, meu beijo a todos vocês.